gente, tudo bom? Hoje o vídeo é sobre um assunto que vocês têm muita dúvida e vocês me perguntam sempre lá no Instagram, então eu resolvi gravar um vídeo só sobre isso a pedido de vocês, que é sobre o atendimento em domicílio. Quem me acompanha sabe que por mais ou menos 5 anos eu trabalhei como maquiadora atendendo em domicílio, indo até elas, e esse ano eu resolvi começar a atender na minha casa. E eu vou contar tudo pra vocês sobre vantagens, desvantagens, por que isso aconteceu, tudo que vocês sempre me perguntam. Mas antes eu já vou te convidar, te intimar a me seguir no Instagram se você ainda não me segue, porque por lá eu compartilho muito conteúdo que eu não posto aqui no YouTube, inclusive meu dia a dia de atendimento, foto das minhas clientes, todas essas coisas. E sem contar que é lá pelo Instagram que eu vejo o que vocês estão querendo, qual conteúdo que vocês estão querendo que eu traga aqui pro YouTube. Então não deixe de me seguir por lá também. E se você caiu aqui no canal de paraquedas, já se inscreve aqui clicando no botãozinho vermelho, ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto por aqui, tá bom? Então vamos lá começar. A primeira pergunta de todas que eu já vou responder logo aqui é por que eu parei de atender em domicílio e comecei a atender na minha casa? Muitas de vocês que me acompanham lá pelo Instagram já sabem, mas vou falar para quem não sabe, quem ainda tem dúvida. O motivo foram vários, na verdade. O principal deles, o primeiro de todos, foi porque eu já tava ficando com muita dor nas costas, problema na coluna, de tanto maquiar com má postura, né? A gente sabe que quando a gente atende a cliente em domicílio, ela não tem a cadeira adequada para nós maquiadores. Claro, né? Nem deveria ter, porque ela vai ter uma cadeira de maquiador na casa dela. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Então a gente maquia sempre com uma postura horrível. A maioria das vezes a cadeira é baixa demais. Muitas vezes ela não tem nem encosto nas costas, né? Não tem um encosto alto. Então a cliente fica corcundinha assim, ela fica olhando pra baixo. E daí você fica lá tentando se ajustar numa postura horrível pra conseguir enxergar o rosto dela e maquiar. E muitas vezes eu maquiava 7 clientes, 8 clientes, 6, 5, enfim, de uma vez, muita gente de uma vez, e minha coluna não tava mais aguentando, gente. Inclusive, esse ano eu comecei a fazer pilates por causa disso. Quem me acompanha lá nos stories também sempre vê eu na aula de pilates. Eu comecei o pilates por causa disso, de tanta dor nas costas. Então, o primeiro e o maior motivo de todos foi esse, foi saúde mesmo. Então, eu resolvi começar a atender na minha casa, ter uma cadeira própria para atender meus clientes, né? E já melhorou absurdamente, assim, a minha postura na hora de maquiar, porque agora eu tenho a cadeira adequada. Então, eu posso maquiar 7, 8 clientes aqui em casa de uma vez, que no final do dia eu não vou estar tão ruim, né? Tão cansada quanto eu ficava antes quando eu atendia em domicílio. Mas, além disso, tiveram alguns outros motivos também que me fizeram tomar essa decisão e começar a atender na minha casa. Um deles, querendo ou não, foi ter mais conforto, né? Ter mais qualidade de... nem de vida, mas de trabalho. Atender no nosso espaço é infinitamente melhor, não só por ter uma cadeira adequada, mas porque a gente tem uma iluminação melhor também. A gente tem essa possibilidade, né? De ter uma iluminação melhor para maquiar a cliente, para tirar foto dela e divulgar o nosso trabalho. Conforto de não ter que ficar saindo de casa, vai para um lado, depois vai para o outro, vai para um lado da cidade, depois roda a cidade para o outro lado. E apesar de eu ter trabalhado por muitos anos dessa forma, eu resolvi dar uma pausa, uma desacelerada, nem desacelerada de cliente, né, pelo contrário, mas do meu conforto mesmo. E uma coisa que também pesou na minha decisão foi conseguir atender mais clientes num período de tempo menor, né, em menos tempo. Por que eu digo isso? Porque a gente perde tempo de deslocamento, né, quando a gente atende em domicílio. Quando a gente atende em domicílio, o tempo que a gente gasta com deslocamento é um tempo que estaria uma cliente ali sendo maquiada, né? Uma cliente a mais naquele intervalo de tempo. Então, se eu ia de uma cliente para outra e eu perdia meia hora da minha agenda ali, é um tempo que eu poderia estar encaixando outra cliente. E essa é uma super vantagem, né, de atender em domicílio, que é você poder encaixar uma cliente seguida da outra, então você conseguir maquiar mais pessoas. E isso me fez decidir também começar a atender aqui em casa. E o último motivo é que está nos meus planos ter o meu próprio estúdio, o meu ateliê de maquiagem. Então, não quero ficar aqui para sempre, mas começar a atender na minha casa foi uma forma de fazer uma transição um pouco mais suave para as minhas clientes quando eu tiver o meu estúdio, o meu ateliê. Por que eu digo isso? Porque imagina, eu trabalhava há 5 anos atendendo cliente na casa delas, né? E aí do nada a Ingrid aparece com um ateliê. E a gente sabe que tem custos, né, gente? Ter um espaço para trabalhar. Então tem custo de aluguel do lugar, custo de luz, contas para pagar. E é uma transição bem arriscada, assim, se ela não for suave, se ela for muito
muito brusca, tipo, sempre atendi a pessoa na casa dela, e aí do nada, agora ela tem que vir até mim, e eu preciso dela vindo até mim, porque eu preciso daquele dinheiro pra pagar as contas do lugar, no mínimo, né, sem tirar lucro aí, no mínimo, é muito arriscado. Então foi uma forma que eu encontrei de fazer uma transição um pouco mais leve, porque eu vou ter o meu estúdio, isso é um fato, em 2019 vai sair, então foi uma forma mais suave de fazer essa transição sem eu me arriscar tanto assim, e no final das contas também deu super certo. Mas apesar de todas essas vantagens que me fizeram tomar a decisão de começar a atender em domicílio, sobre ter uma iluminação boa, ter mais conforto, não ter que me preocupar com o trânsito, poder agendar uma cliente atrás da outra, ter mais clientes, né, pra maquiar no intervalo de tempo menor, tudo isso são vantagens do atendimento aqui na minha casa, né, a gente atender na nossa própria casa, mas existem sim algumas desvantagens, nem tudo são flores. A primeira desvantagem, acho que é a maior de todas, né, é a falta de privacidade. Vocês sempre me perguntam, Ingrid, atender na sua casa não tira sua privacidade, ou do Alexandre? E sim, gente, tira a nossa privacidade, no sentido de ter alguém entrando na sua casa, que é o lugar onde você mora, onde você faz suas coisas, onde você tem sua vida pessoal, né? Então, tira um pouco da privacidade. A minha, nem é tanto assim, eu não me incomodo tanto, mas o Alexandre também não se incomoda, mas eu me incomodo um pouco por ele, porque eu acho que tira mais a privacidade dele, sabe? Porque ele não pode ficar de qualquer jeito dentro de casa, então ele não pode ficar, sei lá, sem camisa, porque tem cliente dentro de casa, né? Não pode ficar de shortinho, porque tem cliente dentro de casa. Tira a privacidade dele também, porque muitas vezes ele tá fazendo as coisas dele, às vezes trabalhando, ou então, sei lá, tendo um momento de lazer, enfim, fazendo as coisas dele na sala, porque ele não fica dentro do quarto trancado, né? Ele fica na sala, que é o ambiente dele, e aí a cliente entra, ela passa pela sala, que é o ambiente que ele tá, que é o ambiente dele, né? Querendo ou não. Então, tira um pouquinho, sim, da nossa privacidade. E a segunda desvantagem é que a casa tem que estar sempre um brinco, arrumadíssima. Então, eu sempre tenho que dar uma geral ali na sala, na cozinha, deixar ali tudo arrumadinho, porque pra cliente chegar até o quarto, que é aqui, né, que é onde eu atendo ela vai ter que passar pela sala e pela cozinha. Então, eu não quero que a casa esteja uma bagunça, que a sala esteja bagunçada, que a cozinha tenha louça na pia. Então, antes de receber a cliente, eu sempre tenho que dar uma geral, deixar a casa um brinco pra cliente chegar aqui e se sentir num ambiente confortável, limpinho, né, agradável de estar. Então eu me preocupo com isso e eu sempre tenho que deixar tudo bonitinho pra cliente chegar aqui em casa. E uma outra desvantagem que é desconhecidos, pessoas estranhas às vezes, né? Não que os clientes sejam estranhas, mas assim, tem pessoas que vêm aqui que eu não conheço, tem muitas que eu já conheço, mas muitas outras que eu não conheço. E são pessoas estranhas, querendo ou não, entrando na sua casa, né? Na sua privacidade. E isso não é tão legal assim. Muita gente tem um pouco de medo porque acredita em energias que a pessoa carrega e daí tá levando ali pro seu ambiente, né? Pessoas, sei lá, maldosas, que às vezes você não sabe, você tá atendendo uma pessoa que você não conhece muitas vezes. Então tem um pouquinho disso também. Isso não é muito legal, isso é uma desvantagem, mas eu costumo orar, pedir pra Deus guardar o meu lugar, a minha casa, a mim, né, e tudo mais. E querendo ou não, essa é a forma que eu tenho de atender hoje, porque pra mim realmente não dava mais continuar atendendo em domicílio. E é só uma transição, é só uma fase, eu vou pedindo pra Deus guardar, proteger e tudo mais. E é isso, não tem muito o que fazer, né? E pra quem mora em prédio também pode ser um probleminha, porque alguns condomínios não aceitam tanto assim, né? Tipo, ficar entrando pessoas o tempo inteiro pra você trabalhar naquele lugar, que, né, querendo ou não, é um residencial e não uma área comercial. E daí estão entrando pessoas também estranhas, vamos dizer assim, num ambiente residencial. Então pode ser que alguns prédios, alguns condomínios coloquem um pouco de dificuldade nisso. Tem que dar uma analisada nesse ponto aí também. Bom, e uma coisa que vocês sempre me perguntam também é se a cliente não acha ruim ter que entrar na minha casa e, tipo, ser atendida na minha casa. E, gente, que eu saiba, não acham ruim. Mas eu faço algumas coisas assim pra contornar, tipo, deixar a casa arrumadinha, limpinha, tá? Com um ambiente agradável pra ela, né? Como eu já falei pra vocês. Então eu me preocupo com isso. E quanto às outras desvantagens que eu citei aqui pra vocês, sobre minha privacidade e tudo mais, o que eu faço pra contornar essas coisas? Eu simplesmente tomo algumas medidas pra pessoa invadir o mínimo possível do meu espaço
e da minha privacidade. Por exemplo, eu sempre deixo as portas dos quartos fechadas, então eu deixo a porta do meu quarto com o Alexandre sempre fechada, então a cliente nunca vai ver minha cama, nunca vai ver o meu espaço ali de intimidade mesmo, né, querendo ou não. Então, sempre tá fechada, a porta do banheiro também, a maioria das vezes tá fechada. Eu abro quando ela quer ir no banheiro, óbvio, né, mas eu sempre deixo tudo muito fechadinho, sabe? Eu conduzo a cliente sempre direto aqui pro quarto. Então, eu não deixo ficar dando uma passeada demais aqui na minha casa, não. Então, eu abro a porta de casa, recebo com muita alegria e simpatia e educação e acolhimento, mas é tipo, oi, tudo bem? Vamos entrando e vamos lá pro meu quarto. Então eu já trago a pessoa direto pra cá. Quando a pessoa vem com alguma companhia e tipo não me avisou, sei lá, traz um namorado, ou traz a mãe, traz alguém, eu sempre também tento ao máximo fazer com que essa pessoa, essa companhia fique aqui no quarto. Não fique lá no meu sofá, não fique tipo na casa onde eu não tô vendo, né, querendo ou não. Então eu deixo ela aqui comigo, dentro deste lugar que é o espaço de atendimento. Até pra não atrapalhar o Alexandre quando ele tá lá na sala, né? Porque já aconteceu algumas vezes. Nem tudo tá no nosso controle, então já aconteceram algumas situações não muito legais, de tipo, a cliente trazer um bebê, por exemplo, sem me avisar. E daí vem ela e o bebezinho dela. E o bebezinho dela não deixa eu maquiar, né? Porque é um bebê. Então a cliente quer ficar com o bebê no colo e aí ele fica pegando o pincel. E aí qual foi a solução? O Alexandre teve que me salvar. E daí ele veio, ele teve que ficar cuidando da criança, entendeu? Que não é obrigação nenhuma dele, que tá atrapalhando ele, querendo ou não, porque tá tirando ele de fazer as coisas que ele, seja trabalhar, ou seja, sei lá, o que quer que ele esteja fazendo, não é obrigação dele cuidar do filho da cliente, entendeu? Mas já aconteceu de ele ter que fazer isso por mim pra eu conseguir trabalhar. E também não só bebê, já aconteceu da cliente trazer um namorado, ou então da cliente trazer um irmãozinho menor, e aí o Alexandre também teve que ficar, tipo, fazendo sala pra pessoa, e tipo, enfim, não é que ele teve que fazer isso, mas o Alexandre se dispõe a me ajudar quando ele vê que algo pode, tipo, me atrapalhar, ou também às vezes ele acha que a pessoa pode estar desconfortável de estar aqui esperando sozinha, daí ele vem e puxa um papo e tal, dá uma ajudada e tipo, gente, não é todo mundo que tem um marido assim, né? E também não tem que ter, sabe? Não é obrigação do seu marido ou sei lá, de quem mora com você ter que dar atenção pra uma companhia da sua cliente, entendeu? Então isso, querendo ou não, é uma situação um pouco chatinha que às vezes eu tenho que enfrentar e a gente acaba contornando, porque é como eu tô trabalhando hoje. A gente tem a consciência de que é só uma fase, né? Que é uma transição pra eu ter o meu lugar em breve. E é isso. Apesar de todas essas situações que eu citei aqui pra vocês de probleminhas, né? Assim, que foge do nosso controle, que às vezes acontece, é realmente, assim, uma coisa muito rara. Não é sempre, é tipo quase nunca mesmo. São exceções. Mas, sim, eu passo por isso algumas vezes. Esse é o preço que eu estou pagando para todas aquelas vantagens que eu citei para vocês de eu estar atendendo na minha casa. Uma outra pergunta que vocês sempre me fazem é: Ingrid, você perdeu o cliente por parar de atendê-las na casa delas, né, em domicílio, e começar a atender na sua casa? E, gente, eu perdi pouquíssimas, tipo, pouquíssimas mesmo. Mas por quê? Eu trabalhei por muitos anos, quase 5 anos, atendendo as clientes na casa delas. Por causa disso, eu acabei fidelizando muito bem as minhas clientes, a ponto de elas amarem tanto o meu trabalho que elas vão até onde eu tô só pra maquiar comigo, entendeu? Então, eu acabei não perdendo cliente por causa disso, porque eu já tinha fidelizado elas. E as poucas que eu perdi foram clientes que, sei lá, tem criança em casa, ou bebê, ou tá grávida, e daí fica ruim pra elas, né, sair da casa delas pra virem até mim por causa dessas situações, mas é uma porcentagem, assim, muito baixa mesmo. Na verdade, 98% das clientes que eu já tinha continuam maquiando comigo, eu não perdi nenhuma delas, e esses 2% aí que eu perdi, que ou por causa da situação de ter criança, ou tá grávida, ou às vezes porque mora muito longe de mim, e antes eu ia até elas, mas, tipo, pra elas virem até mim, talvez não compense tanto pra elas, eu consegui reverter e compensar essas pouquíssimas que eu perdi com novas clientes. Então, desde que eu comecei a atender aqui na minha casa, surgiram muitas novas clientes pra mim, que eu não maquiava antes, e que elas já conheceram o meu trabalho assim, tipo, tendo que vir até mim, entendeu? Então, acabou equilibrando, compensando, e eu não tive problema nenhum quanto a isso. O número de pessoas que eu atendo não diminuiu nem um pouco por causa disso. Tá, Ingrid, depois de todas essas vantagens, todas
todas essas desvantagens e problemas. Você recomenda eu ter um cantinho meu, um espaço meu dentro da minha casa ou não? E, gente, a resposta é que depende. Mas pra te dar uma resposta assim mais precisa, eu acho que eu recomendo sim, caso seja algo temporário. Eu só tô atendendo aqui na minha casa porque eu tenho a plena consciência de que eu não vou trabalhar aqui pra sempre. Em breve, muito em breve, eu vou ter o meu espaço e isso é só um momento de transição que eu precisava passar por ela por todos aqueles motivos que eu falei no início do vídeo. Mas se for uma coisa assim a longo prazo, eu não recomendo não você trabalhar em casa. Eu recomendo que você comece a trabalhar em domicílio, atendendo a cliente em domicílio mesmo, indo até ela, comece a fidelizar esses clientes, juntar, né, um dinheiro, se capitalizar para abrir o seu espaço. Por que que eu digo isso? Porque a longo prazo, gente, não é tão legal essa questão mesmo da privacidade, não necessariamente sua, mas de quem mora com você. E eu não sei como que é a sua situação, então eu não posso te dizer ao certo o que você deve fazer. Eu acho que você tem que analisar, balancear todas essas coisas que eu citei aqui no vídeo e ver se vale a pena pra você, entendeu? Se as pessoas que moram com você aceitariam numa boa, se você tá disposta a manter o ambiente da sua casa sempre arrumadinho, sempre agradável, pra isso pelo menos profissionalizar um pouco, entendeu? E dar uma credibilidade, uma certa credibilidade pra sua cliente. Porque não adianta nada você ter um espaço na sua casa, mas tá sempre tudo bagunçado, ela tem que passar por um lugar muito grande assim de sua casa até chegar no ambiente que você atende e essa parte inteira que ela tem que passar, atravessar a casa, tá uma bagunça, entendeu? Eu acho que isso não é muito legal pra cliente. Agora, se essa for uma urgência sua, sei lá, acontecer alguma coisa, tipo um problema de saúde, ou então você tem plena convicção de que é só uma fase de transição e você tem um período certo, só por tantos meses eu vou atender em casa pra me capitalizar. Enfim, tipo, se você tiver isso muito bem definido, eu acho que vale a pena sim você passar por esse tempinho aí de atender na sua casa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado as principais dúvidas de vocês. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, porque me ajuda na divulgação, de se inscrever no canal e de me seguir também lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!